Olá, capixabas! No vídeo de hoje vou falar sobre a secessão e a impossibilidade do Estado brasileiro capitalista. Bom, vamos iniciar o tema através do livro Crescimento e Decadência do Governo Constitucional, de James Allen Smith, onde ele passa a questão depois da Revolução Americana, onde o povo começa a delimitar os poderes das suas autoridades, querendo assim uma Constituição Suprema e não um governo supremo. Porém, Allen Smith ele questionou, viu como um problema ali a questão da interpretação das leis, pois através da interpretação que ainda cabia aos governantes, através da interpretação poderia expandir a autoridade do Estado, aumentar o poder do Estado. O que John Calhoun, no seu livro Exame no Governo, concordou, e para tentar resolver esse problema criou uma doutrina, a doutrina da maioria concomitante, onde o governo estadual poderia vetar legislação federal e tudo que não se baseasse na Constituição. Na prática, ele criou um direito de anulação, tanto de lei federal quanto de decisão federal, dentro de um determinado estado. Hofbauer, no seu livro Anatomia do Estado, ele concorda, mas ele faz alguns questionamentos. Por exemplo, o que garante, que sempre será o governo federal que vai tentar violar os direitos ali do cidadão, e o governo estadual que vai vetar ou não aquela lei inconstitucional. E o que nós vivemos hoje é exatamente isso, é o oposto. Os governos estaduais tentando violar os direitos do cidadão e o governo federal meio que tentando manter do jeito que está. Hofbauer ele ainda questiona o porquê ter parado nos estados, por que não ter continuado, porque os municípios não têm o direito ao veto, porque as regiões municipais não têm esse direito, porque os grupos sociais não têm esse direito, porque os grupos profissionais não têm esse direito, porque não o indivíduo não tem o direito de secessão, o direito de vetar algo que vai interferir na vida dele. E essa é a maior crítica de Hofbauer sobre a teoria da anulação, pois ela se limita às agências do governo e elas podem se alinhar contra os cidadãos, já que elas vivem da riqueza destes. O governo não é parceiro do capitalista, nós entendemos capitalista aqui como aquele que produz riqueza. Afinal, o governo ele vive necessariamente do confisco compulsório da riqueza daquelas empresas e daquelas pessoas que estão produzindo a riqueza. E a expansão do governo necessariamente depende da expansão da exploração dessas pessoas e empresas. Portanto, é imperativo afirmar que o Estado em si ele é uma instituição anticapitalista. Ou seja, Hofbauer vai no oposto da máxima marxista, que diz que o Estado seria o comitê executivo da classe dominante. Hofbauer ele concorda com Bertrand de Jouvenot, que afirma ali que o Estado ele é uma permanente oposição ao capital genuinamente privado. Bertrand de Jouvenot, no seu livro No Poder, ele compara o imposto de renda, mostra a igualdade que tem no imposto de renda, na estatização e nos confiscos de mosteiros que foram feitos pelo rei Henrique VIII. E aponta as semelhanças daquelas autoridades, aquele apetite pela autoridade, a sede por recursos, o rápido crescimento dos espólios, independente de quem era o governante. O governo sempre está em guerra com os que produzem riqueza. Essa é a natureza do governo. Hans Hermann Hoppe, no seu livro Democracia, o Deus que Falhou, ele bota a questão da secessão e a privatização como os principais veículos, os principais meios de se alcançar a ordem natural. Ordem natural que, para aqueles que acompanham o canal que não são libertários, que estão conhecendo o libertarianismo, que significa um sistema social sem Estado, com agência de segurança livremente financiada, servindo como prestadoras concorrentes da lei e da ordem. Assim teríamos o fim do monopólio coercitivo sobre todas as coisas. Tudo, questão de arbitragem, questão de segurança, tudo seriam empresas privadas concorrentes. Hoppe ele dá tamanha importância para a questão da secessão que em seu livro Que Deve Ser Feito, ele coloca 3 itens como coisas que os libertários devem focar, o que deve ser o foco do libertário. O primeiro item ali é a desmonopolização da proteção e da justiça, que seria exatamente isso, das arbitragens privadas, do sistema de segurança privado. E no seu segundo item ele já coloca a questão da secessão. Ele bota que o monopólio da proteção ele é a raiz de todos os problemas, todos os males. Então tudo que tende a expandir esse monopólio deve ser recriminado, enquanto toda tentativa de descentralização, de redução desse monopólio deve ser apoiada. E o terceiro item para Hofbauer é a questão da democracia. Para ele, a democracia deve ser sempre ridicularizada.
eis que ela é nada além do que a dominação de um grupo posando como justiça. Toda vez que você for chamado de democrata, você deve tratar isso como uma grande ofensa. Mas é possível, um país tem em sua constituição o direito de secessão? A gente vai no caso de Liechtenstein. Liechtenstein tem todas as suas leis bem diferentes, é um principado, tem suas características peculiares. Por exemplo, a defesa externa de Liechtenstein é feita pela Suíça, mas toda a população tem um porte de arma. E em caso de emergência, aqueles que têm abaixo de 60 anos podem ser convocados para proteger a nação. Outro item curioso na Constituição desse país é o artigo 113, que permite a abolição da monarquia. É um principado, mas permite que, se 1.500 cidadãos quiserem, a monarquia será abolida. Mas o que é principal para esse tema? Liechtenstein permite a secessão. Qualquer comunidade individual pode decidir pela secessão em Liechtenstein. Basta apenas ter a maioria, esse é o artigo 4º da própria Constituição deles. E atualmente temos 11 municípios autônomos em Liechtenstein, com seus sistemas ali individuais de democracia direta, regional. E quando se fala dessa secessão permitida na Constituição, trata-se não só de buscar a independência da região, mas pode também se agrupar com outro país. Essa região de Liechtenstein, esse município, se votado pela maioria e decidir pela independência, ok. Se decidir por pertencer a outro país, tudo bem também, está na Constituição. Mas o que faria eles decidirem por isso? Provavelmente é a questão cultural, se eles verem que a cultura deles, a religião, o credo, faz com que eles sejam um grupo distinto do resto do país. O que foi o oposto do que aconteceu na África. As fronteiras africanas foram decididas por europeus, rabiscando no mapa, decidindo no mapa, sem sequer separar os grupos de acordo com a sua cultura, sua religião, seu credo. E isso fez com que pessoas de religiões diferentes estivessem numa mesma nação, abaixo de uma mesma legislação. Isso aí gera até hoje várias guerras civis. Uma lei só para grupos diferentes, com religiões diferentes, se fossem traçados esses países, né? De acordo com o grupo, de acordo com a cultura daquele grupo, de acordo com a religião daquele grupo, seria muito mais fácil ter uma legislação que encaixasse no perfil de todos. Porém, o libertarianismo ele deseja muito mais que isso, deseja não apenas a secessão estatal, a secessão municipal, deseja chegar até o último ponto, que é a secessão individual, que o indivíduo tem um direito de anulação, que ele decida se ele aprova aquela legislação para ele ou não. É questão da arbitragem privada, né? É questão de você ter empresas concorrentes com legislações diferentes e você opta por elas. Inclusive, isso já aconteceu antes. Já aconteceu, por exemplo, na Islândia medieval, onde você podia escolher quem seria o seu árbitro. Se você ia optar pelo juiz da sua cidade, da cidade vizinha, tanto faz, você escolhia. Mas, Fábio, como é que eu vou defender a secessão no meu estado, sendo que o meu estado tenta intervir mais na minha liberdade do que o governo federal? Bom, é a mesma resposta que teria para a questão da Catalunha, que é uma tentativa de secessão, seria um país de esquerda. É questão mais de acreditar na descentralização, até ter comprovação histórica disso, de pequenas comunidades se organizarem de forma melhor como sociedade. E na pior das situações, imagina que todo estado seja um país com sua legislação, com seu tribunal, com todas as suas regras, todos os seus serviços. Se um estado tiver melhor e outro pior, vai ter essa migração de forma muito mais fácil. Imagina isso em municípios e em regiões municipais. Cada vez mais fácil você migrar para um lugar onde tem legislações melhores. Imagina agora se você não precisar nem migrar, se for uma escolha, uma arbitragem privada, uma segurança privada, tudo privado e concorrente. É praticamente esse pensamento que tem que ter no libertarianismo, ok? Por esse vídeo é isso, forte abraço, até a próxima.